Olá pessoal, sou o professor Rui de Geografia. Vou comentar rapidamente com vocês as questões que tinham um caráter mais geográfico, tinham um recorte mais geográfico da prova de Ciências Humanas do Enem hoje, né? A gente percebeu a predominância de questões ligadas à temática ambiental, à população, geografia da população, urbanização, um pouquinho de geopolítica, uma questão sobre o Conselho de Segurança da ONU, uma questão sobre globalização. Então a prova ela transitou por esses temas. Foi uma prova em que as questões elas exigiam o domínio de um repertório conceitual por parte do candidato, mas não tão aprofundado. A dificuldade maior foi quanto à linguagem, uma linguagem um pouco mais elaborada, com termos, expressões que não são muito do repertório do alunado, né? Foi uma prova em que não apareceram temas como cartografia, pouquíssimos, nós tivemos só 2 mapas, né? A geografia física apareceu também com questões muito simples, né? sem um aprofundamento da temática da geografia física, sobre clima e geologia. Enfim, esse foi o perfil, né, da prova de geografia, ou melhor, das questões, né, de geografia da prova de Ciências Humanas. Sou Rafael, eu vou falar um pouquinho sobre a prova de filosofia e sociologia, que esse ano apresentou uma surpresa pelo número de questões, né? A gente ficou aqui vendo aqui umas 15 questões aproximadamente dentro dessas 2 áreas, mas da mesma forma que o Rui ele colocou, né, as questões eram de maneira bem simples, temas muito simples de trabalhar, nenhuma questão polarizada da filosofia política ou sociologia em termos de movimentos sociais, né, lutas de movimentos de minorias, né? Então eram questões mais conceituais mesmo, em que precisava de um repertório, né, um repertório do aluno, mas nada aprofundado, né, porque de fato as alternativas eram bem diretas, curtas, né, textos curtos, não tinha uma questão muito complexa. A complexidade fica mais uma vez na linguagem, nas palavras, que muitas vezes os alunos, né, não dominam. Mas do ponto de vista de estrutura da prova de filosofia e sociologia não teve nenhuma surpresa, né, em termos de estrutura. Só alguns temas que a gente esperava que talvez fossem cair, questões, né, de política, mas não polarizado, mas uma análise da política mesmo, né? Então, contratualismo de Hobbes, Rousseau, John Locke, mais questões sobre liberalismo, isso não caiu. Ficou muito mais focado em epistemologia e ética, que são temas, né, neutros, né, temas que você evita conflito ideológico. Mas, no mais, as questões foram simples, mas tem um grau de complexidade médio. Eu acho que os alunos que se dedicaram, que estudaram essas 2 disciplinas aí conseguiram ir bem, porque não caiu nenhum nome muito obscuro, né? Só cânone, né? Só filósofo pesado. Então eu acho que foi tranquilo. Oi pessoal, eu sou a Kaili, professora de História aqui do cursinho da Poli. Eu realizei a prova hoje também, né? Concordo com o que os colegas falaram. A prova, as questões mais focadas em história dentro dessas ciências humanas, apareceram temas tradicionais como Idade Média, Antiguidade Clássica, apareceram textos de historiadores clássicos, né, como Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff, mas na verdade a gente sentiu falta, né, mesmo de alguns assuntos, conversando com os colegas, principalmente do Brasil. O Brasil não esteve muito presente nessa prova. Tá? Então foram poucas questões focadas no tema de história do Brasil, o que não é muito tradicional, né? Habitualmente o Enem ele tinha esse hábito de focar bastante na história do Brasil, então assuntos que não precisam assumir um caráter de polarização, mas assuntos que são importantes dentro da nossa formação histórica, como Era Vargas, que tem uma relação com industrialização aqui no Brasil, é um tópico muito importante, né? Formação, o período do governo militar, a ditadura militar, ele é a partir de 1964,
Escravidão também é um assunto que não apareceu muito, apareceu tangenciando, né? Então a gente tinha até uma questão que mencionava escravidão, mas o foco da questão na verdade não era a escravidão, tá? Nós tivemos uma questão ali também que falava sobre Brasília, né? Então República ali a partir da década de 40, 50, período entre Vargas e governo militar, né? Mas não era uma questão sobre o Juscelino Kubitschek em si, tinha muito mais a ver com o fluxo populacional, né? Os trabalhadores que foram para Brasília. Então, as questões focadas em história, nós sentimos muita falta de alguns assuntos.